Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E no versículo de número 11, está dizendo assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Só na parte primeira, ali na parte A. Então, a gente pode trabalhar com a temática hoje dizendo que é um tempo certo para cada propósito. Amém? Amém. Já que o Ezequiel estava louvando, ele começou a falar e disse: "Ô glória, o Espírito testifica aquilo que nós precisamos para esses dias." Então, quer ver o segredo de uma vida bem-sucedida, meus irmãos? É nós aprendermos os princípios de Deus e cooperar com eles. A gente tem princípios de Deus. Quando a gente coopera com esses princípios, a gente se torna pessoas bem-sucedidas, porque as coisas vão se encaixando, funcionando, vai fluindo. Quando eu vi essa frase, eu disse: então, Deus, o que o Senhor está querendo falar é certamente Eclesiastes, no capítulo número 3, versículo 1 e 11, na parte primeira. Um tempo certo para cada propósito. Desde o antes do nascimento nosso, até o momento da nossa morte física, Deus vai estar realizando os propósitos dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Ainda que muitas vezes, ou parte dessas vezes, a gente não tenha compreensão, ou não entenda o que Ele está fazendo, mesmo assim Deus está realizando algo na minha e na sua vida, para todo aquele que crê. Então Salomão vem afirmando que Deus trabalha na vida de cada pessoa, procurando então realizar a vontade dele. É isso que o texto em Eclesiastes, capítulo número 3, vai falar. E é importante a gente entender que todos os acontecimentos vêm de Deus e são bons. E é claro que isso no seu devido tempo. E a gente pode dizer: como é que infortúnios, acidentes, coisas terríveis podem acontecer e vêm proveniente de Deus? Não, estou falando que as coisas boas provêm de Deus. Mas as coisas ruins são consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas as coisas que vêm de Deus são boas. O texto vai falar sobre isso também. Então, a afirmação, a inferência ou a conclusão é clara e óbvia para a gente. Se nós cooperarmos com o tempo de Deus, a nossa vida vai ter um sentido. E esse sentido vai nos direcionar a um destino, e esse destino é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Ô glória! Então tudo vai ser apropriado no seu devido tempo, inclusive as nossas experiências ou as experiências ruins e mais difíceis das nossas vidas. Também faz parte desse processo. E aí não vai ser um fatalismo, aconteceu algo que estava imprevisto, é uma ideia que vem privar a nossa liberdade ou a nossa responsabilidade. Não, nada disso. Deus no controle de tudo. Ainda mais nós que temos aliança com Cristo Jesus, Filho dele amado, e estamos ligados a esse Pai maravilhoso. Amém? Quando a gente olha para essas situações, a gente percebe que tudo é providência sábia de um Pai amoroso que nunca vai errar. Deus nunca erra. E Ele ainda promete que tudo cooperará para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ainda que pareça difícil a gente perceber isso, se a gente entende esse princípio aí, de esperar o tempo de Deus e viver o tempo de Deus para o cumprimento do propósito, tenha certeza que seremos dimensionados para um outro lugar mais profundo em Cristo Jesus, espiritualmente falando. Nós vamos aprender de vez algo importante aqui, ó. Seja o começo, ou seja, recomeços, tudo vai estar condicionado ao tempo.
Então, quando a gente pega um exemplo, e eu vou pegar o exemplo de Noé, o exemplo de Noé, que teve que esperar um tempo, lá em Gênesis capítulo de números 6, 7 e 8, vai falar sobre esse tempo. Olha só, Noé esperou 120 anos, construindo a arca, 120 anos mais ou menos construindo a arca. Depois ele passa 7 dias para a chuva chegar. Depois ele passa 40 dias para cessar o dilúvio. Depois ele passa 1 ano para o solo ficar enxuto. Depois 2 meses para a terra ficar seca e Deus ordenar para sair da arca. É tempo, irmão. Mas a geração fast food na porta da lanchonete e quer sair antes dos 4 minutos com tudo na mão e desculpe anotando um refrigerante famoso. Mas com Deus não vai ser dessa maneira, tá bom? Se o propósito é dele, o tempo também é. Então, a gente vai começar e recomeçar, mas de um jeito mais adequado, não de qualquer jeito. Não podemos começar nada de qualquer jeito e recomeçar pior ainda. E aí vai o conselho: não fica ou não seja precipitado, não fica com aquela ansiedade de fazer algo sem estar no tempo de Deus. E esse tempo requer temor, dedicação, relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com Ele, oração, jejum, preparação. Então vamos esperar, portanto, o tempo de Deus para cada coisa, cada situação, cada acontecimento, decisão, realização, entre outras coisas. Agora, cuidado para não confundir, fique atento. Tempo de Deus é uma coisa, esperar o tempo dele é uma coisa. Estar preguiçoso, estagnado e conformado com a situação é outra. Estão comigo? Uma coisa é esperar o tempo. A outra coisa é estar com preguiça ou parado no tempo. Ou conformado no tempo. Deus que quis assim. Deus quer uma vida de derrota, irmão. Deus não quer uma vida de derrota. Deus quer uma vida miserável? Não. Deus quer uma vida de fatalidade? De jeito nenhum. Deus é um Pai amoroso, bondoso. Então vamos entender o seguinte: Deus não trabalha na nossa ansiedade, nem muito menos no nosso imediatismo. Abra aí 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nada de ansiedade, nada de imediatismo. Lança diante de Jesus isso aí. E fica descansado nele. Durante o tempo, esse tempo de Deus, Ele vai nos preparar para alcançar a promessa. E a maior promessa é a salvação. Mas existem outras promessas que Deus fez para o povo dele, ou faz para pessoas. Então esse tempo nos prepara para o alcance da promessa no auge dela. Hebreus 10, 36. Vamos lá. Vocês precisam perseverar, nova versão internacional que eu estou lendo, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
é tempo de perseverar para alcançar a promessa, e isso está relacionado com o tempo dele. O que vem de Deus nunca tarda, sempre vai chegar no tempo certo. 2 Pedro 3,9. Aleluia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se as coisas não estão acontecendo, é porque Deus está nos conduzindo para um arrependimento, para a salvação e mantermos salvos. Se não está acontecendo nesse tempo, é porque Deus não quer que a gente perca, pereça. Por isso que tem um tempo de acontecer. Ele está nos amadurecendo nesse tempo. E a palavra é clara dizendo que ainda que alguns pensem que ele está atrasado, Deus nunca vai chegar atrasado, ele sempre vai chegar no momento certo. Deus não tem plano B. Deus sempre tem um plano perfeito a ser cumprido. Aleluia. Portanto, então, vamos nos manter firmes no propósito, perseverando em fé e na obediência à palavra dele. Amém? Vamos nos lembrar do seguinte, 3 pontos para a gente encerrar, e a gente vai se lembrar do seguinte: Deus não tem atalhos, pois Jesus é o caminho. Não vai ter atalho com Deus, não vai ter jeitinho com Deus. Jesus é o caminho. João 14,6, você pode abrir e conferir se Jesus não é o caminho. Então Deus não vai trabalhar com atalhos. Deus não vai abrir brechas, pois Cristo é a porta. Ele é a porta. Então não tem a brechinha para entrar, para poder... Brecha é coisa de Satanás, coisa do inimigo. João 10,9 diz que Jesus é a porta e as ovelhas entram por ela. E essa porta é a salvação. E terceiro, para finalizar, o que vem de Deus não é precoce, pois Ele é perfeito. E Ele não vai fazer nada imaturo. Mateus 5,48, vamos ler junto e a gente finaliza. Mateus 5,48, olha que texto legal. Abençoador e verdadeiro. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Deus é um Deus perfeito, aleluia! No tempo dele vai acontecer o que ele prometeu. Então ele está moldando, está tratando a gente, ele está melhorando todos os ambientes, ele está fazendo tudo para convergir na salvação de Cristo Jesus. E tenha certeza que ele vai cumprir a promessa. Então descansa nele. Você sabe que você tem autoridade. Quando em meio à tempestade, em meio às adversidades, em meio aos ventos fortes, em meio a todas as aflições da vida, as ondas contrárias, você está descansado no Senhor. Jesus fez isso. Porque quem tem autoridade, irmãos, está descansado em Deus. Amém. Ele está agoniado, correndo de um lado para o outro, querendo resolver, querendo fazer, falando, e agora vamos perecer e tal. Você vê que eles não tinham autoridade. Aí quando Jesus levanta, manda acalmar a tempestade, o vento cessa, as ondas acabam, porque Jesus, ele tinha toda a autoridade, e ele fala que nos dá autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. E aí a gente descansa nele, sabendo que no tempo certo
há de acontecer aquilo que ele falou, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da palavra. Existe um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Coloca o louvor aí, Jós.